Boa tarde, queridos e amados irmãos em Cristo. Primeiro queremos agradecer essa oportunidade que nós temos de mais uma vez voltarmos àquilo que é a nossa rotina e com a promessa de não rompermos. Tivemos muita pausa, mas com a ação do Espírito Santo, como é do nosso conhecimento, de que na verdade celebramos a vigília de Pentecoste e também o domingo de Pentecoste, que o Espírito Santo tome parte nas nossas vidas, nos nossos corações, e que nos guie e nos ajude também a ultrapassar várias barreiras. Queremos hoje, nesta segunda-feira, depois de Pentecostes, que celebramos a memória da Virgem Santa Maria, Mãe da Igreja, nesse dia 9 de junho de 2025, em que a Palavra de Deus vai nos convidar para refletirmos sobre a nossa realidade. Escutemos o Evangelho de São João, que nos é colocado no dia de hoje. Escutemos. Naquele tempo estavam junto à cruz de Jesus sua mãe, a irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse à sua mãe: mulher, és o teu filho. Depois disse ao discípulo: és a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Palavra da salvação. Queridos e amados irmãos, hoje essa palavra de Deus nos conforta. Primeiro, coloca-nos essa figura das mulheres. Mulher, aquela firme, mulher, aquela que na verdade não tem medo. Antes, na verdade, de trilharmos essa palavra do dia de hoje, vamos perceber aqui o eco daquilo que se falava na vigília de Pentecoste e daquilo também que percebemos no próprio domingo. Primeiro, há que lembrar que, na verdade, tudo tem valor e o centro de tudo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o centro de tudo. O Espírito Santo é o Paráclito. O Espírito Santo é que deve nos dar a força. E é essa força que deve funcionar. É essa força e coragem, na verdade, que deve dissipar todo medo, deve dissipar, na verdade, toda preguiça, deve romper, não é? Aquelas garras, deve romper aquelas ligaduras que nos prendem com, na verdade, o diabo. Somos chamados, na verdade, como cristãos, a termos em mente o valor do Espírito Santo em nós, a rompermos tudo o que nos distancia de Deus. Estamos a falar aqui, na verdade, essa tendência que nós temos de querermos encher o nosso coração com coisas fúteis. Aquela força desnecessária. Então devemos romper tudo isso e devemos perceber em nós que Deus é o poderoso, Deus é forte, e devemos buscar essa luz que é Jesus Cristo. O Espírito Santo que nós recebemos deve encontrar em nós uma boa habitação. Lembrar que nós somos templo do Espírito Santo. Se somos templos do Espírito Santo, devemos dar valor a isso, a esse corpo. Devemos saber valorizar o nosso corpo. Que o Espírito Santo que nós recebemos
que esse Paráclito, esse Consolador, nos console naqueles momentos que nós nos sentimos tristes, naqueles momentos que nós nos sentimos abandonados. Que o Espírito Santo, o fortificador, nos fortifique e nos dê o ânimo e nos dê a coragem. Queridos e amados irmãos, hoje nos é colocado essa palavra de Deus. São João aqui nos apresenta essa figura de Maria, aquela Maria que é a mãe, aquela mãe presente, aquela mãe que mesmo com sofrimento, mesmo com a dor, não abandonou Jesus Cristo. Aquela mãe que hoje, segundo essa passagem, nos é recordado aquelas palavras que Simeão disse quando ela carregava o seu filho nas mãos ali na apresentação de Jesus ao templo. A espada trespassará no seu coração. Está ali na cruz. E temos aqui essas irmãs, as outras mulheres que vão acompanhar, para dizer, na nossa vida também devemos saber acompanhar as outras pessoas que estão a sofrer. Se calhar o acompanhamento é dar o ouvido para a pessoa poder chorar, para a pessoa poder lamentar, para a pessoa poder falar. Nós vamos escutar e vamos dar o nosso parecer, e isso é muito fundamental. E Jesus Cristo, que gostou a humanidade, essa humanidade que deu a vida por ele, ao ver a sua mãe, ao ver o seu discípulo, a sua mãe Maria, que representa a igreja, o seu discípulo Jesus, que representa todos nós. Jesus oferece a igreja na pessoa de Maria ao João. Jesus oferece os homens, na verdade, na pessoa de Maria. Então somos chamados a percebermos isso. És a tua mãe, és o teu filho. Temos uma mãe, e essa mãe tem um filho. Somos chamados a sermos aqueles filhos que gostam das mães, aqueles filhos que têm saudades da mãe. Por isso, para demonstrarmos o carinho e o amor, vamos saudar a Maria, vamos rezar o terço. E uma coisa muito importante que nós percebemos aqui, João não perdeu tempo. A partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Nós também vamos abrir o nosso coração, esse coração que está cheio do Espírito Santo, para, na verdade, recebermos Maria, recebermos a igreja, recebermos todas aquelas pessoas que precisam da nossa ajuda. Queridos irmãos, nessa segunda-feira, queremos pedir ao nosso bom Deus que nos abençoe, ao nosso bom Deus que nos dê força, que nos inspire e abençoe todas as nossas atividades do dia de hoje. Abençoe também todas aquelas pessoas que sofrem, todas aquelas pessoas que precisam de Deus. Que o Espírito Santo ilumine, purifique e nos dê ânimo ao longo dessa semana que nós iniciamos hoje. Esta semana que vai nos levar até aquela festa da Santíssima Trindade, onde vamos contemplar o Pai, vamos contemplar o Filho e vamos contemplar o Espírito Santo no único só Deus. Queremos pedir ao nosso bom Deus que nos ilumine e nos dê a força. Abençoe as nossas famílias, abençoe as nossas comunidades, abençoe as nossas paróquias
e em particular os nossos núcleos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e vamos partilhar esse vídeo e vamos pedir que o Espírito Santo tome parte de nós. Muito obrigado, queridos irmãos. Feliz segunda-feira.